mais um evento, né? Um estudo dirigido aqui. Meu nome é Marcos Carneiro e a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades tanto do tema quanto do artigo que foi escolhido. Primeiramente, esse artigo tem um tema como ensino superior e produtividade acadêmica em tempos de pandemia. Então, como é um tema tão atual, eu acho que eu trouxe ele para a gente refletir um pouco como está sendo feitas as coisas em níveis brasileiros e também em níveis mundiais. Então, para a gente entender como está sendo essa produção acadêmica, né, que está sendo afetado por N fatores. As autoras desse artigo, dessa publicação, foram a Aline Moura e a Andrea Gomes. Esse artigo foi publicado em 2020, ele é recente, ele foi publicado entre outubro e novembro, na editora Revista Interinstitucional Artes de Educar. Esse interinstitucional eu procurei quando faz parceria. Então, tipo, elas fizeram parceria com a UFRJ. Então, a maioria dos materiais que elas procuraram foi dentro da universidade deles mesmo, dessa parceria, e aí eles trouxeram alguns complementos a mais. Acho que... Passando aqui. Aí a gente vai falar o que nessa apresentação de hoje? A gente vai falar sobre a introdução da publicação delas, do artigo, a metodologia que foi utilizada, que tem uma peculiaridade, tipo, um tom especial, porque, tipo, muita gente usa a metodologia que elas usaram, mas da forma que elas usaram, eu achei bem diferente, assim, eu acho por isso que é bom salientar essa parte aqui de metodologia. Aí os problemas encontrados para a justificativa da pesquisa, por que elas fizeram esse tema, basicamente. O quarto é compreendendo a educação superior hoje em dia, aí já entra no trabalho delas, elas falando por que, para a gente entender, desde 10 anos atrás até os dias de hoje, a academia, né, a gente tem que entender o que aconteceu em cada parte. Então, eu coloquei os principais pontos e o que elas colocaram as palavras dela em cima, eu trouxe algumas citações delas direta, então para a gente ir analisando ao decorrer da apresentação. O quinto, a produtividade acadêmica, que foi um dos pontos também, como está sendo essa produtividade hoje em dia academicamente. O sexto foi as exigências de produtividade em tempos de pandemia. Então, está sendo produzido, mas elas colocaram um ponto especial, assim, que um pouquinho de spoiler. Elas falaram que a qualidade das produções acadêmicas decaiu um pouco em relação aos anos anteriores, mas daí a gente vai aprofundar daqui a pouco. E as conclusões finais delas, e por que elas acham que os artigos científicos e tudo mais foi um pouco prejudicado nesse sentido de pandemia, de isolamento, de várias coisas. Então a gente vai passando aqui, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone aí para abrir, porque realmente não estou vendo o chat, então quiser me parar, pode parar, e a gente vai falando sobre no meio aí, tá bom? Aí, a introdução, basicamente, elas definiram o objetivo de pesquisa dela, então elas colocaram os objetivos em que problematizar as ações do ensino superior diante do cenário de Covid-19. Então, elas querem entender quais ações do ensino superior ocorreram nesse cenário, né, de pandemia e de tudo mais. E o outro foi analisar os efeitos no incremento da produtividade acadêmica no contexto brasileiro. Então, elas querem entender como estava e como está o cenário de produção acadêmica e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas querem entender o que o cenário de Covid trouxe também para essas produções, entendeu? Então, elas trouxeram esses dois pontos que, a partir da apresentação do texto que vocês conseguiram, eu acho, perceber que elas deixam muito bem claro que elas querem entender desde o passado até os dias atuais. Ah, uma coisa rapidinho também. Só uma parte. Aqui de Covid-19, nessa parte, em toda a publicação, principalmente nas internacionais que eu dei uma pesquisada, muita gente tem o erro de colocar coronavírus, e o coronavírus é o termo popular, como fala. Então, quem estiver fazendo artigos
atuais, ou vai fazer algum artigo, vai comentar alguma coisa sobre Covid, ou é Covid-19, ou é o nome científico, né? O SARS-CoV-2, alguma coisa segunda assim. Então, coronavírus, quando coloca coronavírus no texto, isso daí dá, tipo, um termo popular. Então, muitos corretores, eles acham que não é o termo correto, entendeu? E só levantando esse ponto mesmo. Agora vamos àquela parte que eu falei da metodologia. Bom, a metodologia que elas levantaram foi levantamento bibliográfico e análise documental, em parceria com a FRJ, né, como eu já falei antes. Basicamente, eu vou tentar explicar de forma simples, mas o nome mesmo já explica o que é, né? Levantamento bibliográfico, então, elas pesquisaram tudo no local, banco de dados e na própria UFRJ sobre o assunto que ela estava procurando com as palavras-chave e tentaram e juntar esses materiais tudinho para fazer um levantamento, né? Como aqui mesmo fala, levantamento bibliográfico consiste em uma pesquisa, em pesquisar a bibliografia existente sobre assunto determinado, sobre um determinado assunto, seguindo os dados oferecidos pelo usuário, como palavra-chave, tipologia do material e idioma. Então, basicamente, elas fizeram esse levantamento que durou cerca de uns 4, 6 meses que elas colocaram no artigo. Então, elas pegaram todos esses materiais e foram começar a filtrar o que pode servir e o que pode ter como base, assim, tipo, ter como suporte para a pesquisa delas principais, né? Que era sobre a produtividade acadêmica. E aí, essa pesquisa significa uma pesquisa bibliográfica quantitativa, porque elas estão juntando a quantidade. Então, essa metodologia delas é bem interessante porque a quantidade de materiais é bem extensa, sabe? Porque é diferente de aplicar, qual é o nome que se chama? Aplicar um questionário ou aplicar uma entrevista, elas precisam vasculhar basicamente quase tudo que existe sobre determinado assunto, sabe? Então, tanto na coleta de dados, né, que elas verificaram, fizeram esse levantamento, quanto na análise de dados, na filtragem, elas tiveram que ter um pouquinho mais de cuidado para selecionar melhores as coisas, sabe? E aí, isso daqui eu acho que todo mundo sabe, ou só coloquei só para ter uma explicação breve assim, sobre pesquisa quantitativa e qualitativa, só para passar assim de novo, porque uma coisa que logo no começo até de metodologia quando eu estava fazendo era um pouquinho confuso. Quantitativa, basicamente, eu vou ler aqui primeiro. É uma pesquisa que utiliza técnicas estatísticas para quantificar os dados coletados. Então, basicamente, é tudo aquilo que são números, basicamente isso. São todos aqueles que a gente consegue classificar em números, ou quantidades, ou porcentagens. Então, uma pesquisa quantitativa, tu geralmente aplica um questionário ou alguma coisa assim, para identificar se existe um padrão, um desvio de padrão, sabe? E a qualitativa são os resultados, não podem ser apresentados através de recursos estatísticos, mas através de relatórios que enfocam os pontos de vista nos entrevistados. Então, qualitativa basicamente é aquelas entrevistas, sabe? Então, é aqueles pontos que a gente tenta analisar além, sabe? De apenas números. Então, a gente tenta analisar comportamento da pessoa, ou algo do tipo, ou tenta ter uma informação a mais do que apenas um número, sabe? Então, quantitativa número, qualitativa mais essa conversa em si, sabe? Só para deixar um pouquinho claro essa parte aqui. Alguma dúvida aqui? Eu acho que não. Agora a gente vai entrando já na pesquisa das autoras, né? Quais foram os problemas encontrados para justificar a pesquisa, né? Bom, elas levantaram logo no começo da introdução delas que a pandemia causada pelo Covid-19 gerou um confinamento de bilhões de pessoas, né? Como todo mundo sabe, várias pessoas isoladas e tudo mais. Então, o Covid-19
tanto sendo uma doença que matou milhões de pessoas, bilhões de pessoas, elas também confinaram muitas pessoas até hoje, sabe? Até hoje tem gente que ainda não tem o costume de sair de casa ou algo do tipo. Então, esse foi um problema encontrado. Então, tipo, a pandemia causou um confinamento, realmente, sabe? Outro ponto é a estratégia para minimizar os efeitos pela pandemia para os estudantes isolados. Então, ela tentou observar quais foram as estratégias que os governos, as escolas, as faculdades tentaram fazer para minimizar esse impacto no impacto na educação dos jovens, sabe? Nos jovens, idosos, nas pessoas em si. Porque como tem muita gente isolada, logo no começo eu acho que vocês podem lembrar, logo no começo não tinha plano de ação, não tinha estratégia, não tinha nada, então, tipo, todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, depois de adaptar rapidamente, fizeram uma estratégia, então vamos ter aula remotamente, pelo menos. Já existiam isso na pós-graduação, que é mais comum, aulas remotamente, mas para graduação, para ensino básico, era algo que ainda não estava tão comum, principalmente aqui no Brasil. Então, o governo federal e as faculdades e tudo mais tiveram que fazer essas estratégias de emergência, sabe, para tentar minimizar essa perda da educação. Aí o terceiro ponto é a desigualdade enfrentada pelos jovens para ter acesso às aulas. A autora relata que, como está tendo essas aulas remotamente, tem gente que não tem condições de ou não ter uma internet, ou não ter um telefone, ou não ter um computador. Então, isso está gerando uma desigualdade social tão grande, sabe? E em vários níveis que acaba ultrapassando as formas de produção científica. Então, um jovem que poderia estar na faculdade ou estar no ensino básico, estudando ou fazendo alguma pesquisa científica, ele não pode estar no local, ele não tem acesso, ele não tem condições financeiras para ter pelo menos um mínimo de assistência básica, sabe? Então, com isso, está gerando uma desigualdade enorme, sabe? E até interessante, levando agora um pouquinho aqui para dentro da nossa universidade mesmo, que no começo da pandemia eles ainda estavam preparando estratégias para ver como ia reverter esse caso de desigualdade social, né? E aí depois que eles conseguiram implementar aquele edital que ajudava, dava um chip, né? Dava um chip e colocava crédito para os jovens tentarem pelo menos ter acesso a essas condições, né? Então imagina isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sabe? Então, realmente, ela levantou esse ponto de desigualdade social muito forte. Próximo. Mais um ponto que ela levantou foi a falta de preparo para a implementação do ensino remoto nas redes públicas de ensino do básico ao superior, como eu falei. Não é todo local, como a gente estava conversando, não é todo local que tem o preparo. Só um instante, só aceitar aqui. Oxe, acho que aceitou. Voltando aqui, desculpa interromper. A falta de preparo da implementação do ensino remoto nas redes públicas e tudo mais, não é todo local que tem condições de implementar tanto ao docente, tanto ao discente, né? Ao docente, primeiramente, tem docentes que não têm condições de ter o básico de ter uma câmera, porque uma câmera hoje em dia uma webcam está muito cara, os padrões de antigamente, ou não ter uma internet decente ou algo do tipo. Então, esse falta de preparo, fora também a gente levando em consideração que esses docentes não, como não era, principalmente o básico, sabe? Eu tô colocando aqui, principalmente que ela fala sobre o básico que não tinha um preparo, sabe? O preparo técnico de fazer um PowerPoint com um slide de transmissão via Meet, sabe? Ou outra plataforma. Então, o ensino básico está sofrendo bastante com isso. E ela tenta apontar no texto dela que essas falta de implementação do ensino remoto
está entrelaçado com a desigualdade social. Então, se falta esse preparo, acaba impactando na desigualdade social, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, isso daí ela tenta trazer esses pontos. Tá? E aí começa a vir a parte que ela deixou mais claro no texto dela, que foi o ponto principal, assim, sabe, de ter afetado as produções acadêmicas, que é a pressão aos docentes para se adaptar ao seu novo modo de trabalho, o teletrabalho. Aí eu trouxe até um discurso direto dela, que eu achei muito interessante esse ponto. As duas autoras levantam um ponto, né? É errôneo crermos que por estarmos em casa teremos mais tempo para sermos mais produtivos, escrever artigos científicos e nos dedicarmos à produção científica. Ao contrário, cabe destacar que as atividades em excesso podem prejudicar a saúde mental dos profissionais de educação. Então, a gente como aluno, agora eu coloco até como aluno também, a gente já tem uma carga horária também elevada de atividades que estão sendo passadas. Imagina os professores, os nossos docentes, sabe? Então, fora os deveres que tem em casa para fazer, dito assim, ainda tem as atividades de trabalho que tem que preparar, tem que fazer modelo, tem que se adaptar e ainda tem que escrever artigos científicos, sabe? Então, tipo, antigamente as aulas eram de segunda a sexta e sábado fazia um preparo e domingo descansava ou escrevia algo científico. Então, está sendo 7 dias por semana. Isso daí a gente já está mais de 1 ano e meio, né? Então, a autora fala sobre isso, que a pressão aos docentes está sendo complicado nessa parte, sabe? Que a gente deveria analisar melhor sobre isso, que não basta apenas cobrar resultados dos docentes, se a gente não está observando também se eles não estão estressados, se eles não estão ansiosos, se eles não estão prejudicados em outras situações, sabe? Então, eu achei bem interessante levantar esse ponto, e ela também fala muito sobre isso, sabe? Pressão aos docentes. E que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que todo profissional da educação, principalmente os professores, tem essa pressão muito grande, porque tem que entregar resultado, mas ao mesmo tempo tem que preparar o material, né? Rapidinho, só dar uma pausa aqui, tem alguém pedindo. Já. Alguém abriu o microfone? Oi. Não, eu ia só pedir pra tu aceitar o Neto que ele tava pedindo, mas acho que tu já aceitou, né? Acabei de Obrigada. aceitar aqui. Pois é, continuando aqui a apresentação. Os pontos principais das autoras que elas falam que no texto é o seguinte: discussões sobre ensino superior, como eu tinha falado no começo, que elas tentam trazer de dados de 10 anos atrás até os dias atuais. Então elas fazem uma ordem cronológica no texto falando, tipo, desde da época do Lula, como era a educação, até o governo atual do Bolsonaro. Então, quais incentivos, quais pontos fracos, quais pontos altos. Então, ela tenta trazer o máximo de discussões sobre isso no texto. E aí, ó, outro ponto é a produtividade. Como esse ela coloca no seguinte caso. Tem até uma frase que ela coloca de como a produtividade é impactada pelo ensino superior como um modelo, né, mais ou menos assim. Tipo, como tá o modelo atual e como é a produtividade. Aí eu vou falando um pouco sobre isso agora. Aí a gente vai compreendendo a educação superior hoje em dia. Isso daí é até um tópico que ela colocou dentro do texto, né? Só, desculpe, eu errei essa parte aqui, é autora, se não é autora, tá bom. Ela faz a seguinte pergunta: o que estaria sendo produzido nas universidades públicas em tempos de Covid-19, uma vez que elas estão suspensas? Né? Ela faz essa pergunta dentro do texto dela mesma. E ela mesma já traz dados respondendo essa pergunta. E um trecho que eu achei importante é esse daqui. Ela trouxe esse dado falando: atualmente nas universidades federais conduzem mais de 800 pesquisas para mapear o coronavírus e encontrar uma vacina. Então, a maioria das pesquisas feitas hoje em dia está sendo justamente para encontrar o coronavírus,
falar sobre o Covid-19 ou algo relacionado à vacina. Então, tipo, o que o Covid-19 fez nessa pandemia, como deixou as pessoas. Então, a maioria das pesquisas estão sendo feitas para entender essa parte, sabe? E eu acho bem interessante isso daqui. Aí, outro ponto é o seguinte: de forma preliminar, o atual momento histórico do nosso país, podemos constatar que está em vigor e de forma contínua a regressão dos direitos sociais, tendo como um dos focos a educação. Essa é uma fala direta das autoras, que elas colocaram no texto, falando que, comparado a 10 anos atrás, a situação atual, principalmente da educação em si, em geral, no Brasil, está de uma forma de só está regredindo. Então, desculpa. Então, essa parte, elas comenta que, como eu falo, que a educação não está sendo reconhecida e não está sendo investida de forma correta. Acho que podemos colocar nesse ponto. Então, o foco, antigamente, há 10 anos atrás, era a educação para todos, e hoje o foco não é mais esse. É um foco totalmente contrário, sabe? E ela salientou isso, tipo, ela fez a ordem cronológica dela, ela falando desde do governo Lula, do governo Dilma e tudo mais, falando que a educação era a segunda maior de investimento dos dois governos, tipo, tirando alguns fatores lá que ela colocou, e no governo agora Bolsonaro, a educação não aparece nem em quinto lugar direito. Então, é complicado, sabe? Eu acho que essa parte aqui que ela coloca, esse ponto, eu acho que ela tentou trazer em ordem cronológica como está a educação realmente hoje em dia. Eu acho isso bacana porque, como ela fez foi publicada em 2020, ela começou a fazer esse trabalho em 2019 para 2020, então ela conseguiu fazer uma transição bacana, bem interessante, sabe? De governo que eu estou falando. Aí a outra parte aqui as autoras, tá? Desfaça. As autoras relatam que nos últimos 20 anos o governo federal tenta transformar as universidades públicas em projeto de futuras privatizações. Essa parte ela trouxe no seguinte caso. Ela colocou desde do governo Collor, desde antigamente, ela apresentou dados falando que o governo federal investe muito em educação, principalmente antigamente, mas ao mesmo tempo ela estava querendo fazer projetos, como posso falar, alinhados com futuros projetos de universidades, alinhados com futuras privatizações. Então, tipo, eu vou investir tantos milhões nessa universidade, mas ao mesmo tempo essa universidade tem parceria com essa empresa. Então, essa empresa daqui a um tempo pode privatizar essa faculdade. Só, tipo, eles tentaram, mas foram sempre barrados, tentaram de novo. Então, sempre tá essa briga eterna, basicamente isso, sabe? De transformar as universidades públicas em universidades particulares, sabe? Porque, para eles, principalmente no governo atual, eles consideram que as universidades são gastos não tão essenciais, entendeu? E isso daí é bem complicado. E aí ela traz os relatos falando sobre como era, quais medidas, quais leis que eles tentaram derrubar, algumas partes assim, sabe? Umas partes sucintas, mas que a gente consegue identificar no texto. Marcos, Oi. eu só quero comentar algo também que isso fez me lembrar muito aquele documentário que a Patrícia dirigiu no Pet Cultural. Eu só esqueci o nome, que era até em inglês, mas falava sobre a privatização nas universidades dos Estados Unidos, né? E aí, como o Brasil, ele meio que segue, né, essa linha dos Estados Unidos, Torre de Marfim, era isso mesmo.
Pode avançar Seu um pouco. microfone está aberto, Lia. Isso. Já? Oi? Obrigada. Então, tá. E aí, eu acho assim que como os Estados Unidos têm muita influência aqui sobre o Brasil, essa análise, né, que a gente fez logo no início da pandemia me deixou assim, minha nossa, o que pode acontecer daqui a uns anos? E no Mobiliza Pet a gente também é muito preocupado com essa questão, né? Claro, a gente está num programa que é a base da educação. E, assim, ter a perspectiva de que desde 2015 a gente tem recebido cortes que, no geral, se assemelham ao índice, digamos assim, de recursos repassado para a educação em 2004, é algo, assim, que faz pesar o coração. Mas também eu acho que, como teve essa mudança, né, digamos assim, do Trump para o governo Biden lá nos Estados Unidos, isso seja algo bom, porque no plano dele ele dá muita atenção, ele dá muita carência a essas políticas públicas e à educação e também aos cuidados, né? Ele está estimulando muitos empregos que, principalmente durante agora a pandemia, deem mais valor aos cuidados que são feitos, por exemplo, com idosos, né? Na saúde. Então, acho que, assim, nessa perspectiva, né, de que o Brasil, sonho meu, imite, assim, o governo Biden, mas, claro, né, provavelmente isso vai acontecer com outro governo, mas eu acho muito importante essa perspectiva, e aí isso fez me lembrar bastante essa discussão que a gente trouxe também para cá, né, com esse documentário de Torre de Marfim. Sim, sim, com certeza. E como tu mesmo falou, tipo assim, desde 2015 que eles estão começando a cortar mais de forma sucinta, que a gente consegue observar mais e está sendo mais divulgado, né? Então, eles querem, tipo assim, pressionar ao máximo para as universidades falarem, a gente não tem mais condições, para eles falarem, então por que vocês não privatizam? Entendeu? Então, tipo, o que está acontecendo com a UFRJ, principalmente, com a do Ceará, com até a UFAM mesmo, a UFAM vai ter um corte de 30% do orçamento que eles tiveram no passado. Então, tipo, eles estão tentando encontrar novos meios, sabe? Então, o governo, tipo, ele pensa na gente, mas não tanto assim, sabe? Então, tipo, na gente eu tô falando principalmente na educação e tudo mais. Porque se eles pressionarem e as universidades cederem a essas privatizações, é aquele negócio, se uma privatizar, eles vão querer todos privatizem, sabe? Então, por isso que eles tentam apertar ao máximo as universidades, sabe? De até elas realmente falarem, chega, não dá mais, a gente, tipo, aceita porque não tem mais condições, sabe? Mas são coisas complicadas, tipo, envolve muita política, envolve muitas coisas. Então, a autora trouxe esse assunto à tona porque esses cortes impactam diretamente aos pesquisadores. Eu li uma notícia até trazendo em paralelo com isso, eu li uma notícia semana passada que as pessoas que estavam fazendo aquele universidade, como é? Programa Sem Fronteira, é isso daí? Alguma coisa sem fronteira, que estão fora do país. Ciência. Ciência sem. Isso daí mesmo. É ciência. E aí, o pessoal que está lá fora, eles estão obrigando esses pesquisadores a voltarem para pagarem tudo aquilo que eles já gastaram lá fora. Porque para o governo considera isso como um gasto, sabe? Não considera como pesquisas, não considera isso algo a mais, sabe? Então, tem tudo isso, sabe? Então, por isso que elas tentam trazer isso daí para tentar mostrar que a política está muito entrelaçada com a a quantidade de pesquisadores ativos no momento, sabe? E tudo isso. Deixa eu continuando aqui, porque se a gente continuar nisso, vai passar a tarde toda. Aí, segundo ponto, né, que ela coloca, que é produtividade acadêmica. Esse segundo ponto agora começa a vir mais ela coloca no seguinte, as autoras colocam em questão a qualidade das produções acadêmicas que estão sendo executadas nesse tempo de pandemia.
Basicamente, ela falou o seguinte, um discurso direto delas. O que vem se percebendo no campo da pesquisa e do desenvolvimento científico no ensino superior é uma distorção dos parâmetros avaliativos que geram uma produção desenfreada. Então, aí ela coloca dois pontos, duas citações, que é o seguinte: produtividade e produtivismo. A produtividade é em relação à qualidade dos trabalhos publicados, e a produtivismo é em relação à quantidade de trabalhos publicados. Então, é o seguinte caso, ela, na parte de produtividade acadêmica, no ponto, ela fala que está sendo feito mais produtivismo científico do que produtividade. Então, como está tudo acelerado, como as pessoas querem respostas rápidas ao Covid, aos outros materiais, então eles estão sendo pressionados a publicarem logo de forma rápida, e aquele parâmetro que avalia os artigos científicos está sendo um pouco distorcido para ter essa agilidade, sabe, para publicar. Então, ela critica bastante essa parte da produtividade acadêmica, tá perdendo a qualidade em si dos trabalhos publicados, sabe? Então, ela coloca esse ponto em vários pontos, coloca esse ponto em vários locais no texto falando sobre isso. E a gente pensando assim um pouco, tipo, se está sendo os artigos que estão sendo mais produzidos no Brasil é sobre Covid-19 e está tendo essa relação de mais trabalhos publicados do que qualidade, então a gente está vendo que esses artigos que estão sendo publicados, não desmerecendo, sabe? Não dizer que de 5 anos atrás é melhor do que um artigo de hoje em dia, não é isso, sabe? Mas a qualidade dos dois pode ter uma pequena variação, sabe? Tipo, pode ser o mesmo assunto, um assunto sobre, colocar aí hipótese aqui, sobre RH, pode ser o mesmo assunto de 5 anos e agora, mas a gente pode perceber na coleta de dados, sabe? Vai ser um pouco prejudicial. Então, tipo, até um relato próprio meu aqui. O meu relatório que eu estou fazendo sobre minoria social está sendo afetado, sabe? Porque uma pessoa fez esse mesmo relatório em 2018, esse mesmo artigo em 2018, mas ele conseguiu coletar mais de 500 respostas, sabe? E o meu eu consegui um pouco menos do que isso. Então, tá vendo essa quantidade não está sendo proporcional, sabe? Então, é isso que ela coloca sobre produtividade acadêmica em si. Uma pergunta? Algum comentário? Eu tenho vários comentários, Marcos, mas eu acho que eu vou deixar para o final, senão eu vou me. Tá bom. Não, tranquilo. Então, eu vou passando aqui, no final a gente vai comentando várias coisas. Aí, nessa parte sobre produtividade acadêmica ainda, ela coloca num segundo ponto o seguinte: na busca por alcançar metas de produção nessa época de pandemia, os trabalhos científicos estão crescendo cada vez mais. Aí, 2 pontos que ela coloca, que eu retirei do texto dela mesmo. Aqui, o primeiro é mais a parte técnica, que elas falam o seguinte: a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, né? Sua importância é influenciar no cenário institucional do ensino superior, em especial na pós-graduação. Seguinte, ela fala que a CAPES, ela meio que, como eu comentei no slide anterior, a CAPES, ela é a parte que regula sobre qualidade, sobre as normas técnicas e tudo mais, né? Então, as autoras levantaram a questão como alguns processos têm que ser publicados mais rápidos ou publicados de forma um pouco mais apressada. Então, a CAPES flexibilizou alguns pontos que elas encontraram na UFRJ. Então, elas levam muito essas partes, sabe? Elas levam, tipo, a CAPES, ela não, como posso falar, não liberou, assim, todo mundo pode publicar qualquer coisa, não.
mas alguns pontos que eram mais burocráticos, ela desburocratizou um pouco mais, sabe? E aí ela levanta a questão da CAPES nessas partes e tudo mais, que ela coloca como parte técnicas e tudo mais. E aí, outro ponto foi o seguinte: entretanto, nos preocupa os efeitos contestáveis desta produtividade, tanto no que diz respeito às expressões e ao peraí, buguei. Tanto no que diz respeito às pressões e ao adoecimento dos professores e pesquisadores, tanto aos procedimentos de mais condutas que vêm se sobressaindo nos últimos anos. Basicamente, aqui, ela coloca esse ponto para trás da parte técnica, falando que como os pesquisadores, professores e até os próprios alunos estão tendo essas pressões de publicar, de pesquisar, de fazer algo nesse tempo que estamos, entre aspas, parados, porque não estamos parados, a gente está sempre produzindo, acaba adoecendo essas pessoas, sabe? Então, adoecimento quando ela fala que tá peraí, quando ela fala que tem que publicar essa produtividade, tem que ser maior, assim, que está sendo cobrado, esse adoecimento está sendo no seguinte caso, de pessoas mais estressadas, pessoas mais cansadas, pessoas mais ansiosas. Então, ela até mesmo coloca no texto esses 4 parâmetros falando, sabe? Tipo, como a gente tem que produzir e a gente pensa que não está produzindo, a gente se autopressiona. E, ao mesmo tempo, pessoas externas pressionam a gente. E a gente acaba tendo isso tudo, sabe? Então, ela coloca esse ponto muito claro, falando que essa pressão de produtividade acaba deixando a gente mal, sabe? A gente, nesse um ano e meio, a gente adoeceu mais pessoas do que 2 anos passados, entendeu? Então, ela traz esses pontos de que a pressão sobre produzir está sendo muito alta, sabe? Então, ela trouxe esse ponto e eu achei interessante que realmente, sabe? Então, tanto quanto os docentes, quanto a gente, quanto as pessoas estão querendo, eu quero produzir, eu preciso terminar a minha produção e tudo mais, e a gente fica nesse loop eterno, sabe? A gente se cobra a gente, e a gente volta mesmo. Aí volta de novo, sabe? Eu acho que é bem interessante essa parte. Aí o próximo passo, já estou no finalzinho, pessoal. O próximo passo são as exigências de produtividade em tempos de pandemia. Devido ao Covid-19, estamos vivenciando um momento de fast ciência. Como eu falei, uma ciência rápida, né? Então, a gente, como pesquisador, os pesquisadores em si, estão querendo publicar logo, principalmente por causa do Covid. Então, querem mostrar dados, querem discutir sobre isso. Então, por um lado, é bom que tem muita pesquisa sobre N assuntos, mas, por outro lado, é ruim que fala sobre a pressão, sabe? Que essas ciências rápidas acabam acontecendo, sabe? Então, ela coloca esses 2 pontos, de negativo e positivo, que influencia muito, sabe? Aí o isolamento social, um grande aumento de ansiedade, fadiga, falta de concentração, falta de motivação ao pesquisador. Então, como eu falei no slide anterior, ela mostrou que cada pressão que a gente sofre para produzir, a gente acaba não produzindo algo de qualidade, sabe? A gente acaba perdendo um pouco da qualidade do nosso estudo, mas ao mesmo tempo ela coloca em contrapartida que a gente está tendo uma das maiores quantidades de artigos publicados nos últimos anos, sabe? Aí, cadê? Aí até ela fala, afetando diretamente na qualidade dessas produções.
Aí as autoras comentam sobre as pesquisas feitas de Covid-19 no sentido de como estão sendo feitas as pesquisas rápidas e cheias de pressões para a entrega de resultados. Aí ela colocou até um discurso direto dela. A necessidade de mais rigor no trato dos dados que estão sendo levantados e apresentados no intuito de que se diminui as brechas para possíveis erros, sabe? Então, como a gente vem falando desde o passado, como está tendo essa reviravolta desse movimento de a gente tem que publicar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que soltar resultados, ela fala que precisa de um rigor melhor, sabe? Ter um tratamento dos dados adequados, ter calma para fazer essa coleta de dados, porque ela fala que não adianta de nada publicar um artigo, publicar alguma pesquisa e meses depois descobrir que esse artigo está cheio de brechas, está cheio de erros, então ter essa calma, sabe? Ela fala sobre isso também, bastante. E aí as conclusões, já no finalzinho, no finalmente, que as autoras falam o seguinte, eu coloquei esses 2 pontos que eu achei bem interessante nas conclusões delas, que é o seguinte: a preocupação com a produtividade no ensino superior em seus mais diferentes níveis vem provocando o aceleramento de resultados, a diminuição do tempo de maturação da pesquisa, o constrangimento de pesquisadores devido à concorrência ou a concorrência por verbas e até mesmo o adoecimento de docentes. Então, basicamente, ela fala como está sendo tão produzido artigos, pesquisas e tudo mais, tanto em graduação, pós-graduação, mestrado e por aí vai, acaba acelerando, sabe, esses resultados. E como ela falou, se acelera os resultados, acaba perdendo um pouco a qualidade. Então, ela fala que realmente teve essa comprovação na pesquisa dela, falando que, comparado aos anos anteriores, de 2019 para trás, 18, 17, aos dias atuais, sim, temos mais pesquisas produzidas, mas a qualidade delas não estão sendo ao nível, sabe, de proporção, sabe, tipo, tem mais quantidade, mas não tem tanta qualidade. Então, para igualar isso, sabe? Para realmente ter calma nesse momento e a gente fazer a pesquisa consciente, com calma, tudo mais. E também ela fala que os cortes de verbas que está acontecendo nas universidades e tudo mais acabam influenciando diretamente nos pesquisadores, porque muitos pesquisadores ficam desmotivados, ficam cansados dessas ocorrências todas que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente, e acabam não entregando algo com uma qualidade boa mesmo, sabe? Então, esses 2 pontos que ela levantou. E outra parte, ela fala, vivemos hoje uma naturalização das pressões exercidas pela produtividade. Então, é aquele negócio, pressiona para sair pressiona para sair quantidade, não qualidade, sabe? Então, ela colocou isso nas conclusões dela, que a gente já está deixando ser natural isso. Então, pessoas pressionarem a gente para produzir algo de forma rápida e não de qualidade. Até dentro das empresas mesmo, que ela coloca alguns pontos no final. Eu achei bem, bem legal. E por último, só trouxe uma citação que eu achei que eu gostei muito no texto dela, que é o seguinte: a produção de conhecimento não deve estar atrelada à necessidade de acumulação numérica de lucros ou de vantagens. Então, produção científica não tem nada a ver com a quantidade de produções feitas ou produções vendidas, mas sim com a produção de qualidade, que no momento está em falta nisso. E é isso. Obrigado, pessoal. Agora os comentários e vamos aí. Algum comentário, algum ponto? Eu tenho. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de dizer, Marcos, que esse estudo dirigido, para mim, ele foi fantástico. Eu gosto muito desse tema, que eu tenho muita curiosidade. Eu pesquisei muito no início da pandemia e
achei fantástico esse estudo e muito boa a tua colocação, muito bom mesmo. Então, primeiro, te parabenizar, porque eu gostei demais. E só levantar alguns pontinhos aqui que eu acho interessante. O quanto estudos como esse, eles têm impacto sobre a nossa vida acadêmica, do modo da gente sair da nossa caixinha, às vezes, e enxergar o global de tudo que está acontecendo. O fato é que a gente, hoje, estuda num país em que você produz muita coisa, você tem potencial, você tem professores altamente capacitados, uma universidade inteirinha para aproveitar, e o nosso próprio país, o próprio governo, ele tenta te sabotar o tempo inteiro. Então, produzir no nosso país, estudar, meter a cara, ele é um desafio por isso também. Imagine só, os números de produções acadêmicas que tem, ele não só serve para ser um número lá na plataforma, isso vai refletir diretamente na nossa qualidade de vida, no nosso âmbito social lá na frente, daqui a 10 anos. Tudo que nós produzimos hoje, ele vai ter um resultado final lá na frente, a partir de nascimento das crianças que vão vir, em que elas vão estar mais preparadas, sabendo em que terreno vão andar, a partir das nossas produções. Então, você lutar por isso, você não desistir disso, você meter a cara, mesmo com todas essas coisas, só nos mostra que essa tentativa de tentar privatizar a universidade, eu sempre entro nesse tipo de discussão nas minhas redes sociais, e acho que é por isso que muita gente se afastou de mim, porque eu sempre dizia, por que o aluno da universidade pública, ele é esse peso todo? Eu acho que, na verdade, o aluno da universidade pública, ele mete medo, né, no governo, porque ele vai estudar, ele vai atrás. Então, essa é a questão, quando ele chega lá na frente, ele convence 5, 6 pessoas e multiplica essa ideia, é muito desvantajoso para o governo, porque a gente começa a incitar nas pessoas. Mas o que tu acha disso? O que tu acha disso? Então, quando eu tive uma discussão dessa na minha casa com os meus pais, a gente conversou sobre o espelho da sociedade diante do governo, né? Porque quando a gente ia perguntando das pessoas o que as pessoas achavam do governo, o que elas achavam das universidades públicas, sempre tinha essa discussão de que, você já foi na ponta do lápis, quanto custa um aluno de uma universidade pública para o governo, quanto ele é caro, e aí a gente sempre trazia essa discussão, mas você já colocou na ponta do lápis o quanto um aluno, um professor tira do próprio bolso para produzir para o país, para produzir para a universidade, para ele, para a sociedade, para trazer respostas, para incitar essa coisa da pesquisa? Ninguém sabe, porque isso acontece no nosso dia a dia, na nossa equipe, no nosso grupo. Quantos professores, eles às vezes demandam não só tempo deles, mas de dinheiro mesmo, quantitativo, para poder botar isso para frente, para poder levar para frente. Então, é um pouco até revoltante quando a gente fala sobre essa questão e descobre e percebe que aquilo que era para ser em primeiríssimo lugar, não, o nosso país ele tem que produzir, ele tem que pesquisar, nós temos que ter pesquisadores, nós vamos incentivar, porque isso vai refletir na ciência, na história, na arte, ele vai refletir em todos os âmbitos enquanto sociedade. Não, eu estou preocupado em cortar gastos, em fazer com que esse aluno, porque é exatamente isso, é fazer com que a universidade feche as portas, ela desista. Porque quando se não tem o incentivo, quando se não tem dinheiro suficiente para injetar em certas áreas, como que ela sobrevive, como que ela consegue? Então, essa parte, para mim, foi de fundamental para a gente perceber qual é o nosso papel aqui enquanto peixianos. Aqui nós já estamos indo contra toda a correnteza, porque nós estamos aqui tentando produzir, estamos todos aqui tentando ir para frente. Enquanto nós aqui ainda temos a nossa bolsa enquanto nós aqui ainda temos algumas regalias, outras pessoas lá na frente perderam suas bolsas. No ano de 2019 até 2020, muita gente teve corte de bolsas, outras ficaram com bolsas atrasadas e estavam lá. Agora, imagine se a gente fosse pensar em todos os caras que estão estudando para uma resposta para essa pandemia.
o quanto que eles tiveram que se redobrar, indo contra toda a correnteza do governo, para dizer assim, nós estamos aqui ainda tentando. Então, é surreal essa questão de você ir contra o próprio sistema. Essa é a verdade, a gente está todo o tempo indo contra o sistema. A outra questão é essa de cobrar números, principalmente dos professores. Às vezes, eu aqui que escolhi uma vida que faz 1001 coisas, eu fico pensando como que um professor ele não adoece, porque a gente ouve muita piada, aí o professor fulano vive doente, o professor fulano vive afastado, o professor fulano... Só que o professor fulano, ele produz, ele cuida da vida dele, da própria vida, do que ele tem na vida dele, ainda tem que produzir, ainda tem que cuidar de aluno, ainda tem que cuidar de aula. E esse cara, ele é o menos privilegiado do sistema, né? E, na verdade, esse cara é o que menos importa para o governo. Então, pensemos nisso todas as vezes em que a gente traz essa discussão para dentro da sala, entre amigos, do quanto é importante o nosso papel enquanto discentes para os nossos docentes. Uma vez eu disse em sala de aula, porque o professor estava falando e os alunos não estavam prestando atenção, e uma vez eu disse assim em sala, é frustrante você chegar numa sala de aula e não ter a atenção daqueles que, no mínimo, deveriam te ouvir, já que você a sua voz é sufocada pelo sistema. Então, que a gente pense todos os dias antes de entrar numa sala, de prestar atenção no que aquele cara tem para te falar lá na frente, porque ele está tentando mudar o sistema, através do ensino, da educação. Então, assim, eu vou pegar esse teu estudo aqui e vou trazer para dentro do meu coração, porque eu gostei muito. E é isso. Ah, obrigado, de verdade. Mas, verdade, tudo que você falou aí. E aquele negócio, né? Quando falam que quanto o aluno custa na ponta do lápis para o governo, mas aquele mesmo aluno que foi bancado, que tudo mais, a mesma pessoa daqui a uns anos vai te atender num SUS da vida, sabe? Numa unidade, num UBS. É a mesma pessoa que construiu aquele UBS. Então, tipo, as pessoas não param para pensar nesses pontos, sabe? Basicamente, eles pensam que a gente que não faz nada e só tá vivendo de regalia, sabe? E é muito totalmente diferente. Tipo, pode falar. Posso fazer um comentário sobre essa questão do quanto o aluno custa? Sei que não tem muito a ver com o assunto em si, mas tem muita gente tentando defender coisas que estão erradas, jogando essa justificativa, mas tem muita gente que não para também para botar na ponta do lápis o quanto a gente gasta com impostos, que os impostos do Brasil são um dos maiores do mundo, e a gente só está tendo retorno do que a gente já pagou, que a gente não tanto, mas nossos pais já pagaram, as pessoas que vieram antes da gente, na nossa família já pagaram, e a gente só está adquirindo algo que a gente está custeando, indiretamente ou diretamente. Então, assim, não tem cabimento a uma pessoa tentar justificar porque um aluno custa caro. Porque é simplesmente o retorno de coisas que a gente mesmo pagou, entendeu? Então, assim, tipo, não faz sentido. Sim, com certeza. Muito mesmo. Mais algum comentário? É impressionante como esse artigo assim suscita uma infinidade de discussões, né? Eu estou escutando a Bárbara e a Brenda, e inicialmente a Bárbara só fala assim, até me emociona, né? Porque muitas coisas do que você fala é realmente aquilo que eu vivo e presencio em sala de aula enquanto docente, né? E eu, na disciplina de comportamento humano, eu trato um pouco do tema do burnout, a síndrome do burnout, né? O burnout. E uma das categorias mais afetadas por essa síndrome, que é como se fosse um esgotamento físico e mental, uma das categorias mais afetadas são os docentes, né? E a gente tem, né, números aí entre os professores na Organização Internacional do Trabalho, na OIT,
né? E eles também chamam como uma síndrome da desistência do educador, né? Que é um povo assim. E eu não estou falando da só categoria do docente de ensino superior, não. É docente, professor de ensino fundamental, ensino médio, que é uma categoria que se submete à extensa jornada de trabalho, falta de reconhecimento na carreira, acho que isso é muito claro, né, para todos nós, ao mesmo tempo que se submete a um acúmulo de funções, um excesso de burocracia, entre outras causas aí, né, especificamente a realidade do professor do ensino fundamental, médio, infantil, é um salário que não condiz com a responsabilidade, com aquilo que eles entregam para a sociedade. Mas, enfim, uma discussão intensa, assim, eu acho que algo realmente interessante que Marcos traz para a gente, focando nesse artigo a questão da produtividade acadêmica no ensino superior, né? E eu vivo e presencio isso, né? Em alguns momentos, assim, uma falta assim de valorização e de conhecimento do trabalho do professor do ensino superior, né? E em alguns momentos eu escuto assim, mas você só dá aula, porque às vezes o aluno só vê a gente lá na sala de aula, né? No meu caso, né? Segunda e quarta-feira à noite na disciplina, nesse período de recursos humanos, de gestão de pessoas. Mas isso é só uma pontinha do iceberg do trabalho de um professor, de um docente do ensino superior que se envolve com outras diversas atividades relacionadas não só ao ensino, né, que é o que é visível, sala de aula, mas também a pesquisa, a extensão e as atividades, né, de departamento, de atividades administrativas mais burocráticas, né? E o artigo traz um ponto para ser discutido mesmo, né, cada vez mais, e a pandemia traz esse momento de refletir de o quanto, né, a gente está invadido dentro da nossa casa com dificuldade de delimitar espaço e momento de trabalho e das outras esferas da vida, né? E repensar esse equilíbrio que, né, somente através de um equilíbrio mesmo para a gente ter saúde física e mental para dar continuidade, mas eu sinto isso, essa sobrecarga, você participar da graduação não, mas você estar presente num programa de pós-graduação, como é o meu caso, tem que ser produtivo, tem que atingir tantos pontos por semestre, e muitas vezes essa questão relacionada à produção acadêmica não está diretamente relacionada a um espaço de tempo, sabe? E cada vez menos recurso para fazer a pesquisa e cada vez mais exigência, como exigir de um produtor cultural, de um artista que faça uma criação, assim, né, 500 criações por ano, assim, aquela coisa meio que em série. Então, assim, no mundo universitário, acadêmico, a gente ainda parece com uma visão taylorista, fordista, sabe? Lá da administração científica, clássica. E eu vejo em outros países, né, grupos de estudo trabalhando em prol de uma pesquisa, né, durante alguns anos, com recursos significativos, para fazer uma produção realmente de ponta, né? Às vezes a gente fica sendo tão pressionado a produzir, que a gente vai fazendo coisas realmente em quantidade e não primando qualidade, né? Em vez de mirar lá numa revista A1, A2, você vai publicando lá nas B4 e para atender ao sistema e à exigência do sistema. Mas fico feliz também pela escolha aqui, Marcos, também te parabenizo pela apresentação e por provocar essa discussão, né?
Obrigado, professora. Tava enferrujado, mas eu acho que deu para apresentar um pouquinho assim, tirar as dúvidas se tiver. Então, mais algum ponto, alguma coisinha? Se não tiver, vou interromper a gravação já aqui. Da minha parte, não, Marcos, só te agradecer mesmo por trazer essa discussão aqui com esse estudo dirigido. Parabéns. Parabéns, Marquinhos. Você foi tudo. Obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Então, quem tá no YouTube assistindo, se inscreva, tá no botãozinho e deixe seu like. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ei, Marcos, tá no YouTube? Não, professor, aqui eu vou postar depois. Ah, tá bom. Depois